A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Nós vamos meditar em Romanos, capítulo 7. O crente unido a Cristo, o novo marido. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adultéria, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Irmãos, é muito importante nós estudarmos esse texto com muito cuidado. Esse texto de Romanos 7. Por quê? Porque tem muitos crentes que estão na época da graça, mas estão ainda ligados na lei. E Paulo ele faz uma comparação, o crente unido a Cristo, o novo marido. Então Paulo faz essa comparação com a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela durou exatamente até quando Jesus morreu na cruz do Calvário. A partir dali, você está livre. Você está livre, é como num casamento. É o que Paulo está falando aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, porque a mulher, Paulo fala assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, enquanto o marido viver, a mulher está sujeita a ele, então você está ligado. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então o marido morreu, está livre. Livre para quê? Para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Então Paulo, o nosso querido irmão Paulo, era um homem muito sábio. Então ele faz essa comparação com a lei de Moisés. O velho marido é a lei. Então, morrendo esse velho marido, você pode casar com quem você quiser. Então, isso aconteceu exatamente, porque quando Jesus morreu, ali então, ele deu fim à lei, ele cumpriu a lei. Então, você não é mais obrigado a cumprir as coisas da lei. Se você está na era da graça, meu irmão, e você pratica coisas da lei, então você está adulterando, é o que Paulo está dizendo aqui. De sorte que vivendo o marido, será chamado adultério se for de outro marido. Então tem muita gente que está adulterando, porque ele está no tempo da graça, mas ele quer praticar coisas da lei, como não comer carne de porco, guardar o sábado, entregando os dízimos que são da lei de Moisés. Então pessoas que vivem na época da graça, mas estão adulterando contra Cristo. Porque aqui está claro, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Então tem muita gente que é da era da graça, mas está adulterando com a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Meu irmão, você está na época da graça, a era da graça, você não tem nada mais com a lei.
Ao morrer ali na cruz do Calvário ali, Jesus pôs fim à lei ali, ele cumpriu a lei. Então você não tem que praticar nada da lei mais. Paulo faz essa comparação muito forte isso aqui, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adultéria se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Então no momento ali que Jesus morreu, morto o marido, livre está da lei. No momento que Jesus morreu ali, você ficou livre da lei. Você ficou livre da lei ali. A lei durou até a morte de Jesus. Então agora não é mais a lei, agora é a graça. Assim não será adultéria se for de outro marido. Então o crente unido a Cristo, um novo marido. Então o nosso novo marido agora é a graça, não é mais a lei. O primeiro marido era a lei. O segundo marido agora é Cristo. Então você não pode adulterar. Se você pratica a lei de Moisés e você vive na época da graça, você está adulterando. Você está sendo de dois maridos. Ou seja, da lei e da graça. Do tempo da lei e do tempo da graça. Então ou você segue um ou segue outro. Se você pratica a lei, então você tem que praticar todos os 600 e tantos mandamentos da lei. Você não pode ser da graça e praticar a lei. Senão você está adulterando. Então as pessoas que entregam o dízimo por obrigação, que os pastores obrigam a entregar, eles estão adulterando contra o novo marido, porque eles estão praticando coisas da lei, do primeiro marido. E o segundo marido é Cristo. Então está essa mistura. Isso aí é uma mistura, isso aí é um adultério. Então nós precisamos de pedir o Espírito Santo para nos mostrar essas coisas profundas. Isso aqui é muito profundo, meus irmãos. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha meditado para valer nesse texto. Mas através de um irmão em Cristo que nos passou essa mensagem, eu comecei a meditar aqui e eu vi que realmente essas igrejas que estão pregando o dízimo, que os pastores estão obrigando o povo a dar o dízimo aí à força, muita gente aí dando dízimo, aí de medo de ir para o inferno, está tudo errado. Está errado isso aí. Porque as pessoas estão vivendo o primeiro marido da lei. E elas são do segundo, que é a graça. Então está adulterando. No versículo 4, Paulo faz essa comparação e é muito clara, meus irmãos. Eu tenho muito medo na minha vida de ensinar o povo errado. E eu orei muito essa madrugada sobre isso. Eu falei com o Senhor que eu ia fazer esse áudio hoje. O versículo 4, assim pois, meus irmãos... Agora ele vai comparar essa união. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, nós já estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, eu não tenho mais que viver a lei de Moisés. Eu não preciso mais de dizimar, porque é da lei. É da lei de Moisés. A Bíblia só fala de ofertas. E assim não é obrigatório. Deus ama aquele que dá com alegria. Então Paulo deixa isso claro. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse? É Jesus. Então agora nós pertencemos a Cristo. Cristo é o nosso novo marido. Nós não somos mais marido da lei, nós somos marido da graça. Cristo é o nosso novo marido. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Isso é muito profundo, esses ensinos de Paulo. E esses homens que defendem essa história aí de ficar pregando Malaquias 3:10 aí e oprimindo o povo, eles nunca vão pregar isso aqui. Eles jamais irão pregar os ensinos de Paulo. Por quê? Porque isso vai desmamar eles. No momento que eles começarem a pregar isso aqui, que o povo parar de dizimar, eles vão desmamar, vai secar a teta deles, eles vão ter que trabalhar. E Paulo deixa isso claro, quem não trabalha é bom que não coma também. Então eles não vão pregar isso aqui. Então nós temos que usar a internet para levar essas informações aos irmãos. Nós precisamos de estudar a Bíblia. O povo se perde por falta de conhecimento. O povo não conhece de escritura, meus irmãos.
Versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora, temos libertados, mas agora quando? No tempo da graça, no tempo do novo marido, nosso novo marido é Jesus. Mas agora temos sido libertados da lei. Então você está libertado, meu irmão, você está livre da lei, você não é obrigado a dizimar. Isso aí é uma opressão desses homens. Esses homens, eles querem oprimir você, dizendo que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Isso é mentira. Quem está pregando isso aí está pregando mentira. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno, porque quem não dá dízimo é ladrão. Isso é mentira, meu irmão. Se você estiver numa igreja que prega isso, pode sair fora. Isso aí é uma forma que criaram para roubar e saquear o povo. O povo se perde por falta de conhecimento. Aqui está claro, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Então nós morremos para a lei, tendo morrido para aquilo que estava retido. Então Paulo faz essa comparação com um casamento. Morreu o primeiro marido, você está livre para casar quem você quiser. Então o primeiro marido era a lei. A lei já era, morreu, agora você está livre, você está na era da graça. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Está dizendo aqui. E não na velhice da letra, ou seja, e não na velhice da lei, do decálogo. Letra aqui é o decálogo. Não é curso de teologia, igual muita gente interpreta errado. Quando a Bíblia diz a letra mata, está falando da lei. Da lei de Moisés, do decálogo. Não está falando de curso de teologia, como muita gente interpreta errado. Quando a Bíblia diz a letra mata e o Espírito vivifica, está falando da lei de Moisés, do decálogo. Então aqui está claro, ó. Eu vou repetir o versículo aqui para você. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Nós estávamos retidos na lei, meu irmão, mas nós fomos libertados da lei. Então você não é obrigatório mais ficar aí sustentando esses pilantras, não. Você não é obrigatório mais a ficar dando dízimos para sustentar esses bandidos, não, meu irmão. Ficar sustentando esses cães gulosos. Saia fora desse sistema, meu irmão. Caia fora disso. Deus não se agrada disso. Você ficar aí trabalhando aí igual um cavalo para sustentar esses malandros aí que não querem saber de trabalhar. Que querem viver aí sugando a viúva, o órfão, o necessitado. Que querem viver aí sugando o pobre aposentado com esse salarinho frajuta aí do governo federal. Caia fora, meu irmão, desse sistema. Então Paulo está deixando claro nesse texto. Estude, meu irmão. Busque a orientação do Espírito Santo. Mas agora temos sido libertados da lei. Então você foi libertado da lei, irmão. O dízimo é da lei. Você não tem que dar dízimo. Você pode dar uma oferta alçada na igreja. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que Deus mandar você dar, você dá. Agora você não é obrigado a pegar 10% do seu salário humilde e dar para esses homens andar de carrão, não. Para eles ficarem andando de avião aí, indo para Israel. Cai fora disso, meu irmão. Caia fora disso. Saia desse sistema. Apocalipse 18, versículo 4. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Ou seja, e não na velhice da lei, do decálogo. Da lei de Moisés. Caia fora, meu irmão. Nós estamos no tempo da graça. E a salvação, ela é totalmente de graça. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te ajude. Pega esse texto de Romanos, estude junto com Romanos 10, versículo 4. Né? Estude junto com Romanos 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Está dizendo lá. Você estuda também esse texto juntamente com Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10, também vai falar sobre isso. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos aqueles que
pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Caia fora desse sistema, meus irmãos, enquanto é tempo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.